Existe um jeito certo de ser mãe? De uns tempos para cá, eu percebo cada vez mais nas famílias e principalmente nas mães dos meus pacientes um medo diferente. O medo de abrir o Instagram e descobrir magicamente que tudo que elas vêm fazendo na criação dos filhos está completamente errado. Que surgiu um novo método, um novo achado científico, uma nova teoria. A internet e o mundo, de uma forma geral, estão povoados de extremos, de gente que acha que só existe um único jeito de viver e de fazer as coisas, e que todos os outros estão completamente errados. A maternidade torna isso mais evidente para nós, porque é fácil viver dos extremos quando a gente está sozinha. E é fácil seguir a manada, deixar as coisas como estão e não pensar em questionar a forma como as coisas são feitas. Mas quando a gente se vê ali, com o bebê no colo, imersas numa banheira de emoções e pensamentos, dúvidas, inseguranças, enfim, se torna impossível não deixar emergirem alguns questionamentos sobre a nossa forma de estar no mundo. E no meio de tantas informações, quem de nós nunca se perguntou: será que existe um jeito certo de ser mãe? Há 33 anos, eu não achava absolutamente nada. Era a minha primeira gestação. Eu tinha 17 anos e não sabia muito bem o que estava acontecendo com o meu corpo e muito menos o que aconteceria depois que o bebê nascesse. Ninguém ensina isso pra gente, né? E na minha primeira gestação não houve muito tempo para preparações. Ela teve que nascer prematura e já com 35, 36 semanas eu já tinha um bebê nos meus braços. Alguns anos depois, uma nova gestação e eu já me senti um pouco mais preparada. Primeiro porque quando a gente é mãe de segunda viagem, a gente acha que na nossa cabeça que toda criança é igual. Eu conto ou vocês contam? E segundo, porque a essa altura eu já era aluna da faculdade de medicina, já havia escolhido a pediatria como minha especialidade e já era mãe de uma menina de 8 anos. Tava tudo certo. Eu tinha certeza que não havia necessidade de saber nada mais para ser mãe, que bastava estar grávida e que os hormônios fariam a sua parte. Era a máxima: nasce uma criança, nasce uma mãe. E eu novamente segui o caminho que já havia trilhado antes, sem nenhuma preparação ou estudo. Hoje, com meus filhos adultos e 20 anos de pediatria, olho para trás e vejo o quanto poderia ter sido melhor a minha maternidade. O olhar da educação positiva fez virar em mim a chave para um olhar diferente sobre a infância e sobre a maternidade em si. Hoje eu posso afirmar que não existe um jeito certo de ser mãe, mas há uma necessidade visceral e urgente de que a gente queira ser a melhor mãe que nossas crianças possam ter. E não estamos falando de perfeição, mas de consciência, principalmente de autoconsciência. Consciência de que a maternidade não é instintiva, que ela até pode ser estimulada pelos hormônios que produzimos aos borbotões na gestação, no parto, no puerpério, mas que ela também é fruto de nosso empenho de transformação pessoal. Sim, ela depende sim das informações que recebemos, mas sobretudo do quanto nos empoderamos dessas informações que nos chegam e o que a gente faz com elas. Sem fazer delas um checklist desesperador que não acaba nunca e nos afasta ainda mais dos nossos filhos, porque nos desconecta daquilo que é essencial em nossa relação, o nosso amor incondicional. Ela depende de quanto nos entendemos como indivíduos, como humanidade. Se existe um jeito certo de ser mãe, ele com certeza não está nos manuais, nem nos artigos científicos, nem está na experiência transgeracional que a sociedade nos dita. Ela está no nosso desejo de encarar a nossa própria sombra, compreendendo o que nos tornou quem somos e o que isso impacta nesse novo renascimento que é a chegada de um filho. Porque se eu não me entendo como mulher, como um ser que vive e caminha também por esse mundo, eu nunca vou conseguir enxergar aquele ser que me foi entregue, porque eu vou estar sempre projetando nele as minhas próprias sombras, as minhas próprias dores, as minhas próprias expectativas. Se existe um jeito certo de ser mãe, a primeira pergunta que deveríamos nos fazer para encontrá-lo é:
Que tipo de adultos eu quero que meus filhos se tornem um dia? Como eu quero que eles cresçam? Alison Copley é uma professora e escritora americana, especialista em desenvolvimento infantil. E em um de seus livros ela propõe uma ideia muito interessante. Ela diz que nós mães, na verdade, no momento em que olhamos nossos filhos pela primeira vez, decidimos que tipo de mãe queremos ser: jardineiras ou carpinteiras. Podemos ser como carpinteiras, moldar nossos filhos para que cresçam perfeitos, do jeitinho que sonhamos, batendo a marteladas, cortando pedaços, arrancando tudo aquilo que é feio e não corresponde às nossas vontades. Ou podemos ser como jardineiras, que preparam o ambiente, semeiam o amor, cuidam de todas as necessidades e garantem um espaço seguro para que as crianças possam crescer com saúde e, no tempo certo, tornarem-se adultos livres e compassivos que nasceram para ser. Ser uma mãe jardineira é abrir mão do controle, é abrir mão da obediência, é deixar de lado as expectativas e entender que nossos filhos nem sempre serão como nós gostaríamos que fossem. E tá tudo certo, porque ser e fazer as coisas como nós gostaríamos que fossem é responsabilidade exclusivamente nossa. Ser uma mãe jardineira é entender que, no fundo, nós também somos mulheres reais, imperfeitas, capazes de errar, mas movidas por um amor profundo e verdadeiro, que nos lembra que sempre há tempo de fazer o melhor pelas nossas crianças. E isso muda tudo. Com amor, André. E se você gostou desse vídeo, compartilha com uma mãe que também precisa ouvir isso e se inscreve no nosso canal.